Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Auditoria de Sistemas no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, são 8 horas e 20 minutos. Antes eu vou passar rapidamente, eu vou pedir para que vocês abram o arquivo da parte 1, que nós fechamos na semana passada. Ele é um arquivo, ele é uma parte bem interessante, porque ele apresenta a introdução dos assuntos de auditoria de sistemas. Vou passar rapidamente aqui por ele para a gente relembrar o que nós vimos. A gente começou o propósito dessa unidade, do capítulo 1, foi uma introdução do que é auditoria de sistemas, compreender o papel do auditor. E aí a gente comentou dos fundamentos da auditoria do sistema, que ela é alicerçada em três pilares. Primeiro, o auditor faz um planejamento do que vai ser auditado. Eu comentei com vocês nesse momento aqui que ele faz isso aqui geralmente no início do ano ou no final do ano, fazendo planejamento para o próximo ano. E no planejamento ele aponta o que vai ser feito, quais as áreas serão auditadas, e dentro das áreas auditadas, quais os sistemas, e dentro dos sistemas, qual a profundidade e abrangência da auditoria, que é o que a gente vai ver hoje no capítulo de hoje sobre o que eles chamam de auditoria de campo e o escopo e profundidade da auditoria. Depois, os outros dois de três pilares é a execução, o momento no qual ela realmente começa, a auditoria começa, e o controle, que é a fase em qual ela vai fazer a requisição, o auditor faz a requisição dos pedidos para a área auditada e aí ele faz o controle da proximidade que aquelas entregas estão do que se espera. Então, planejamento, execução e controle. No planejamento são definidos os padrões e as políticas, a execução são feitos os testes e as medições, e no controle é verificado a distância das medições em relação ao padrão, ao que se espera, e aí faz a avaliação. Então, esse é o, se a gente pudesse resumir a auditoria de sistemas, esse mapa aqui, ele resume bem isso, que ela apresenta justamente as três etapas clássicas. E aí depois a gente falou do papel e o perfil do auditor. Eu comentei com vocês nesse momento que eu dei duas características fundamentais para um auditor. Quem lembra quais são as duas características fundamentais? São duas palavrinhas. Eu lembro que um é ser pessimista, né? De um jeito bom, eu esqueci. Exatamente. Uma é ser pessimista. Aí eu lembro que na hora da aula, isso até gerou um pouco de polêmica, não sei se vocês lembram, porque o, a característica de pessimista ela é muito mal vista na nossa sociedade, né? Nós evoluímos no sentido de que a pessoa pessimista ela é uma pessoa negativa, não é uma pessoa bem vista, não é uma característica interessante. Mas, na área de auditoria de sistemas, na área de testes de sistemas, o papel do pessimista ele traz uma característica bem-vinda, porque o pessimista, nesse momento, ele vai inicialmente ter uma tendência maior de identificar tudo que pode dar errado. É justamente uma característica primordial do pessimista, né? Ah, não, isso aqui não vai dar certo porque vai dar um erro aqui. Ah, não, isso aqui não vai dar certo porque vai acontecer esse problema. E uma das características de um auditor é ele observar, ele mapear o que pode dar de problema, porque é papel dele verificar isso e preparar esse tipo de coisa na auditoria. E a outra característica, quem lembra qual foi?
é uma palavrinha também, e aí essa ela encontra conotação positiva, porque uma pessoa com essa característica, ela apresenta mais vantagens do que desvantagens. Quem lembra? É uma pessoa, quem lembra? Acho que é organizada. Não, Eu vou esqueci. aqui. Esqueceram? A outra característica ela é bem interessante. Quem lembra qual é? Vamos lá. Quem é que vai falar a primeira? Letra A. Letra A. Ah, beleza. Segunda. O Rodrigo Souza aí falou a letra E. Então, a letra E tá aqui, ó. Quem é quem mais? Quem lembra? Ó, outra grande característica de um auditor que ele precisa ter ou precisa desenvolver. Só tem dois colegas na sala. Letra I. Letra I. Ah, vamos lá. Quem mais? Qual é a outra característica, além de pessimista, que um auditor precisa ter? Está lá na nossa aula, gravado num. Pode falar. Qual é? S. S de Sierra? Vixe! Eita, pé! E aí? Que mais? Vai lá, Alec. Qual é o outro? Vai lá, Arthur. Letra C. Letra C. Letra C. Falaram R. Qual? O Rodrigo falou R. Rodrigo falou R de Romeu. Eita, Rodrigo botou o corpo aqui agora, ó. Vamos lá na nossa L. aula. Gustavo falou qual a letra? L. L de Lima. Vixe. Vixe. Qual é a outra característica que um auditor de sistemas tem que ter? Letra T. Letra T. Letra T. Olha aí que beleza. Uma pessoa que vai trabalhar com auditorias de sistemas, ela tem que ser Letra P. letra P de pato. de papa. Eita ferro, olha O outra Rodrigo perninha fala uma aqui, ó. palavra. Não, não cabe não. Não é. Estratégico não cabe não. Estratégia, vamos tentar encaixar a estratégia aqui. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Misericórdia, nem consigo colocar isso. Estratégia. Misericórdia. Aí o cara tem que ser ninja, ele tem que ser mágico.
Ele tem que ser mágico para tentar conseguir colocar a estratégia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Engraçado é que formou uma palavra boa aí, ética. Formou ética, ó. Ele tem que ser ético também, né? Mas vamos lá. Tá faltando aí 3 letrinhas e vocês ainda têm 2 braços aqui, ó. 2 braços para poder colocar. Qual é a principal característica de um auditor de sistemas? A gente comentou isso na passada, que tá lá, mas no momento 37, no minuto 37 do nosso vídeo. Qual é? Bora, tem Letra bastante letra. D. Pode falar, Gustavo. Letra D. Letra D. Ó. É metódica, então. Metódica, Eu ia acertar exatamente. a cuca. Metódica. Uma pessoa metódica é uma pessoa com que característica? O que é uma pessoa metódica? Organizado. Organizada, cheia de métodos. Metódico vem do termo método. Método é uma pessoa que costuma ter método para tudo, assim, ó, eu vou fazer uma viagem. Então, o que ele faz? Uma pessoa metódica, uma pessoa sistemática, o que ele faz? Ele já começa com uma lista. Ele pega o bloco de notas ali no computador ou no caderno mesmo e começa a escrever. Ó, então eu tenho que verificar a validade do passaporte, aí verificar a validade do visto, verificar disponibilidade. Aí ele faz um brainstorm. Nós falamos sobre essa palavra na aula passada, brainstorm. Quem lembra o que é um brainstorm? Quem lembra o que é um brainstorm? Eu vou até botar aqui essa palavra. É relacionado ao cérebro, né? Exatamente. Uma Brainstorm. tempestade no cérebro. É uma tempestade de Exatamente. ideias, professor. Tempestade de ideias. Brainstorm, imagine que eu chegue para vocês aqui agora e a gente fale o seguinte. Eu chego assim e falo assim, gente, vamos fazer uma viagem para fechar o nosso curso de auditoria de sistemas em dezembro. Vamos fazer uma viagem de 4 dias para conhecer o Vale do Silício, na Califórnia, onde estão as principais empresas de tecnologia. E aí, imagine que eu chegue para vocês e fale o seguinte. Eu chego para vocês e fale assim, gente, vamos fazer um passeio no Vale do Silício, no final do nosso curso, e vamos aqui fazer um brainstorm a respeito das empresas que nós vamos visitar. Aí vocês começam a falar, professor, eu quero visitar a Microsoft. Aí o outro, eu quero visitar a Google. Aí outro colega, eu quero visitar a Oracle. Eu trabalho na minha empresa com banco de dados Oracle e eu acho fantástico, eu quero ver aqueles prédios que eles têm lá em formato de banco de dados. Aí o outro colega, eu quero visitar a IBM. Aí o outro colega, não, eu quero visitar a ilha de Alcatraz. Não tem nada a ver com tecnologia. Eu quero visitar a ilha de Alcatraz, que é famosa. Aí o outro colega, eu quero visitar a ponte Golden Gate. Ou seja, o que é um brainstorm? Brainstorm é um momento em que cada um coloca suas ideias e a gente não tem filtro. Nesse momento podem ser até coisas absurdas, porque o objetivo dele é esse mesmo. Num outro momento, a gente corta o que, por exemplo, eu vou chegar para vocês e falar assim, o colega que quer ir lá na ilha de Alcatraz, nós só teremos 4 dias e são muitas empresas. Vamos priorizar as empresas, mas isso é feito num outro momento. Num primeiro momento, anota, ilha de Alcatraz. Aí o outro colega fala assim,
eu fiquei sabendo que o Vale do Silício, na Califórnia, fica a algumas horas de Las Vegas. Podemos ir em Las Vegas, a gente anota, Las Vegas. No brainstorm é anotado tudo, tudo, mesmo que seja absurdo. Em um outro momento a gente faz a limpeza dos dados. Então, brainstorm é isso. E aí, por que eu estou falando do brainstorm? Porque esse evento do brainstorm, ele é importante num primeiro momento, porque você vai catalogar todas as possibilidades possíveis. Então, imagine uma pessoa metódica que vai fazer uma viagem para o Vale do Silício. Então, ela vai anotar tudo. Ela vai anotar, vai fazer um brainstorm mesmo, de tudo que ela precisa. Mesmo que seja algo absurdo, ela vai colocar ali. Ela vai sair desse brainstorm com uma lista de 200 itens que ela tem que preparar. E aí, em um segundo momento, ela vai retirando e fazendo uma limpada. Isso aqui eu não vou precisar, isso aqui é um absurdo, não tem porquê. E aí, nesse momento, ela vai priorizando, colocando em ordens o que é mais importante, o que é menos importante. Então, por exemplo, verificar o visto e passaporte. Esse é o mais importante, porque se eu não tiver com visto e passaporte em dia, nada abaixo da lista vai ser possível realizar. Então, depois que ela monta essa lista, que ela prioriza, aí agora ela vai colocar os recursos para cada um desses itens. O que eu preciso para verificar o passaporte? Localizar a minha pasta de documentações, ver a data. Então, ela vai catalogar cada tarefa para cada atividade daquela. Então, uma pessoa metódica, ela é cheia de métodos. Vem da para método. Ela é bem certinha, ela é bem controlada, bem sistêmica, bem organizada. E algumas pessoas têm essa é uma característica facilmente adquirível. Eu posso passar a ser uma pessoa organizada sem nenhum problema. A necessidade faz a atuação, né? Mas algumas pessoas são naturalmente assim. Pode ser que algum de vocês que estejam me ouvindo aí seja uma pessoa organizada. Pode ser que alguns não sejam. Não está associado à organização, por exemplo, do quarto. O meu quarto é uma bagunça. Não tem nada a ver. Uma pessoa pode ter o seu quarto bagunçado, mas pode ser extremamente organizada, por exemplo, no trabalho, nos estudos. Então, uma dica para você saber se você é uma pessoa organizada ou não, basta você fazer uma busca rápida. Por exemplo, você deve estar na metade do seu curso. Se você está fazendo a disciplina de auditoria de sistemas, muito pouco provável você estar no início do curso. Você deve estar na metade para o final do curso. É uma disciplina que requer já um certo nível de maturidade do profissional. Se você estiver no início do curso, no primeiro semestre, por exemplo, pode ter sido alguma questão de ajuste de grade, mas geralmente é uma disciplina do meio para o final do curso. Então, se você está pelo menos na metade do curso, você deve ter, por exemplo, uma pessoa organizada teria lá no seu computador uma pastinha assim chamada Centro Universitário Estácio de Sá. Dentro dela, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Dentro de primeiro semestre, teria lá uma pastinha chamada Programação de Computadores, Algoritmos, Metodologia de Pesquisa Científica. E dentro da pasta de Programação de Computadores, ela vai ter lá aula 1, aula 2, aula 3, anotações, gravação 1, gravação 2. Então, a primeira característica é isso. São pessoas que, em tudo que elas fazem, elas organizam, setorizam. Aqui eu tenho algumas coisas referentes à situação A, situação B. Então, se porventura você está na metade do curso e você não tem nenhum caderno, por exemplo, não tem nada das outras disciplinas,
das disciplinas que você cursou até aqui, por exemplo, já é um forte indício de que você não tem essa característica de organização, de ser uma pessoa metódica, de ter métodos. Então, essa é a primeira característica. Professor, isso é ruim? Não. A gente tem aí na história uma série de pessoas que eram extremamente organizadas, mas ou que eram muito inteligentes, ou que se deram bastante bem, mas ser uma pessoa organizada já é um grande passo para você conseguir outras vantagens. Por exemplo, uma pessoa mais organizada, ela tem acesso aos seus dados, às informações que ela precisa de forma mais rápida. Ela já sabe onde está. Cadê o seu passaporte para eu ver a validade? Ele já sabe exatamente onde está o passaporte e, dependendo do seu nível de organização, ele já até sabe quando que vai vencer, quando que ele precisa renovar, porque ele já tem esse controle. Então, o controle torna a vida mais fácil de ser medida. E existe uma norma que diz que é impossível a gente controlar o que a gente não consegue medir. É impossível você controlar o que você não consegue medir. Então, a primeira etapa para tudo é você ter a medição de todas as coisas. Isso serve para a sua vida pessoal, isso serve para a sua vida profissional, isso serve para a sua vida acadêmica, isso serve para a sua vida social. Então, há pessoas que têm um controle até mesmo dos seus laços afetivos. Então, isso é muito importante. Primeira característica de uma pessoa organizada é controle. Se ela controla, ela consegue medir. Se ela consegue medir, ela consegue ter o real impacto, o real peso de cada item, tanto na sua vida pessoal, quanto acadêmica, quanto profissional. Então, ser metódico é uma pessoa que tem métodos para tudo. Tem métodos para alimentação, tem métodos para exercício físico, tem métodos para estudar, tem métodos para lazer, por exemplo, tem controle de horários, tem controle de tempo, tem controle de quantidades, tem controle de qualidade. Uma pessoa com essas características, ela tem uma tendência maior de se dar bem no mercado de trabalho, porque hoje as empresas são todas orientadas a projetos, e projetos, as principais premissas de um projeto é controle do custo, controle do tempo, controle da qualidade e controle dos recursos. Então, uma pessoa metódica, ela vai ter facilidade de controlar os custos, de controlar os prazos, de controlar a qualidade, de controlar os recursos. Então, é fundamental essa capacidade do auditor, que é justamente isso daqui que a gente falou, a capacidade de validação, de avaliação. Depois a gente viu o que ele precisa ter de conhecimentos teóricos de sistemas de informação. Nesse momento, não sei se vocês se lembram, eu falei que ele não precisa ser um exímio programador, mas seria muito bom que ele tivesse noções de programação nas principais linguagens. Nesse momento também eu falei que ele não precisa ser um DBA, mas seria muito bom se ele tivesse conhecimento de banco de dados, de como fazer uma consulta numa tabela, num banco de dados. Por quê? Porque, inevitavelmente, ele não vai precisar depender de ninguém. Já pensou? Você é um auditor, está verificando a qualidade de um sistema e uma das regras que tem lá é a senha precisa estar criptografada no banco de dados. Já pensou você ficar dependendo de alguém? Aí você vai abrir um chamado para poder alguém verificar isso. Não. O auditor mesmo vai chegar e vai pedir, olha, eu quero um login e uma senha temporários para eu ter acesso aos bancos de dados tais, tais e tais. Eu preciso saber o nome das tabelas, o nome do banco de dados, a conexão dele, um login de usuário e uma senha com privilégio de select nas tabelas. Se um auditor chega falando um negócio desse, a primeira coisa que ele passa é, eita, esse cara sabe do que
sabe do que ele está pedindo, porque ele já pediu exatamente como que precisa para ele poder acessar a base de dados. E ele não vai depender de ninguém. Ele precisa de alguém para... eu preciso ver se esse código-fonte tem algum backdoor. Ele não vai depender de ninguém. Ele pede, me envia aqui os fontes do sistema das bibliotecas tais, que faz o pagamento, o controle do pagamento. Ele vai pegar esse código-fonte lá em linguagem Java, vai verificar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que está prendendo um CPF. Se o CPF for da pessoa tal, então libera tal coisa, por exemplo. Imagina, eu trabalho num Serviço Federal de Processamento de Dados. Nós temos sistemas lá de todo o governo. Imagina se eu chegasse lá e colocasse dentro de um código de um programa do Denatran, por exemplo, se a placa do veículo for tal, ou seja, a minha placa de veículo, então não cobra multa. Ora, se tiver um código desse lá dentro do programa, a auditoria tem que pegar. Ela tem que pegar e tem que punir, falar, olha, não tinha um código malicioso. Código malicioso não é somente aquele código que faz mal a alguma pessoa, não, tá, gente? Código malicioso, ele pode beneficiar também outras pessoas. Imagina que eu tenha lá um código que trate caixa 2 na minha empresa. Eu tenho um botão escondido que quando o cliente sair da loja, eu aperto esse botão, ele cancela aquele pagamento, estorna o valor, e aí eu pego o dinheiro que ele me pagou em espécie e coloco no meu bolso. Imagina, isso é muito sério. A auditoria de sistemas tem que pegar esse tipo de coisa. E aí, nesse momento, eu falei, não é necessário que seja um exímio programador, mas se tiver esses conhecimentos teóricos de sistemas de informação, conhecer como é que funciona, conhecer como é que faz uma análise de código. Quem aí é meu aluno de programação de computadores, vocês vão observar muito isso. Tem as aulas lá gravadas. Quem não é meu aluno, pode olhar minhas aulas lá no YouTube. Programação em linguagem C, programação em linguagem Python. Eu prezo muito com os alunos a questão de eles terem capacidade de analisar códigos de terceiros. Porque uma das coisas que você mais vai fazer numa empresa é dar manutenção em sistemas já existentes. Então, analisar códigos de sistemas que já existem é uma qualidade fundamental de um bom desenvolvedor. Olhar o código e verificar, tem erro de lógica aqui? Tem erro tem alguma coisa aqui que vai tornar o programa mais lento? Vai derrubar a performance? Pode infringir em problemas de segurança? Então, esse é um papel fundamental. Aqui na página 14, ele fala uma coisa que eu até na hora não comentei muito, não tem por que dar muita atenção para isso, mas algumas empresas prezam muito por isso, tá, gente? Algumas empresas ainda prezam pela questão de roupa. Então, é melhor não errar, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E aí eu comentei para vocês como é que a gente pode se formar um auditor de sistemas. Eu falei para vocês das certificações que existem, das áreas que vocês podem atuar, e aí a gente fechou esse conteúdo falando da auditoria de sistemas dentro das organizações, que geralmente é uma área que está diretamente associada ao alto escalão da empresa. Por quê? Porque ela precisa ter autonomia e gerência sobre as demais áreas, inclusive sobre a área de tecnologia, tá vendo? Nesse diagrama aqui, a figura 1.2, por exemplo, mostra a área de auditoria de sistemas, inclusive acima da área de diretoria de informática. E a gente comentou também no final da aula sobre a abordagem ao redor e através do computador. Só por curiosidade, quem lembra qual é a diferença? Vou até tirar aqui da página, vou botar aqui em outra página. Quem lembra qual é a diferença de abordagem ao redor e a abordagem através?
Quem lembra? Ninguém lembra? Ixi, que feio, hein? E olha que só tem uma semana que a gente olhou isso, hein? Imagina. Professor, eu acho que Então, a gente o ao falou desse redor, assunto. Opa, alguém lembra? O Alexandre, vai lá, Alexandre. o ao redor é a análise dos documentos que Isso, entram e saem, e através do computador, você usa o computador para auditar, né? exatamente. Através do computador, você vai verificar diretamente o software, vai verificar diretamente o sistema, vai verificar diretamente o banco de dados, vai verificar diretamente o código-fonte, e ao redor você vai verificar a legislação está sendo atendida aqui, você vai pedir o documento tal. A legislação diz que tem que ter um documento de análise de risco. Eu gostaria de ver esse documento de análise de riscos. E aí, isso é a abordagem ao redor. Quem é meu aluno aí de qualidade de software no segundo horário, vai lembrar bem que a gente tem lá dois tipos de análise de qualidade. Uma, ela é dinâmica, a outra, ela é estática. Equivaleria aqui justamente a abordagem ao redor do computador, seria a estática, que ela não usa o software, e a abordagem através do computador, lá na qualidade de software, equivaleria à dinâmica. Ou seja, a dinâmica ela utiliza o software para testar e a estática ela só vê a documentação. Aqui, onde a gente vê somente a documentação e a legislação, é ao redor do computador, o nome é outro, e a que utiliza a aplicação, utiliza o software, é através do computador. Isso é uma tradução literal da documentação oficial, que dinâmica seria aqui around the counter, ou seja, ao redor do computador, e a outra through the counter, ou seja, através do computador que a gente utiliza os softwares. E aí só foi feita uma tradução aqui para o português, aí ficou ao redor do computador e através do computador. Nesse momento, a gente falou da questão da análise de riscos. E quando eu falei da questão da análise de riscos, eu comentei com vocês das 4 etapas para a gente fazer a análise de risco. Com as 4, quando a gente fala de riscos e ameaças, a gente não tá mapeando apenas questões de roubo, de incêndio, de vírus, de queda de energia, mas todas as possibilidades possíveis, que é o item 1 que a gente tratou lá. Identificar os riscos. Identificar os riscos é muita coisa precisa ser feita no processo de identificar os riscos. Nesse momento, uma boa técnica é o brainstorm. A gente faz um brainstorm e coloca todas as possibilidades possíveis. Riscos físicos, riscos de software, riscos de hardware, associados a pessoas, associados a dados e informações. Por exemplo, riscos físicos. Eu até comentei com vocês da inundação do CPD na UNB. Riscos de software. Eu comentei com vocês da gente ter indisponibilidade de software, por exemplo, por um ataque de vírus. Riscos de hardware, por exemplo, eu falei para vocês da questão da falta de energia elétrica. Eu até mostrei para vocês os geradores que nós temos no CERTO. Entrei no satélite e mostrei para vocês. Riscos de informação, invasão, roubo de dados, riscos associados a pessoas. Nesse momento de riscos associados a pessoas, eu dei um exemplo que é muito comum, que é um analista abandonar o projeto, ou porque ele foi alocado em outro projeto, ou porque ele saiu da empresa e conseguiu uma outra um outro trabalho. Então, são os riscos que precisam ser mapeados. E aí, nesse momento, a gente identificou, conforme o Gustavo Fernandes acabou de mencionar, a gente identificou a questão das quantificações e qualificações dos riscos, a fim de identificar os impactos deles e a probabilidade deles ocorrerem, né?
Nesse momento, a gente montou um mapa, não sei se vocês lembram, um mapa que apresenta a probabilidade de um risco ocorrer e o impacto. E a posição desse risco no mapa vai identificar o quanto que a gente deve apontar os canhões para mitigação desse risco. Esse termo chama-se mitigar, tá, gente? Eu vou até colocar aqui no chat, dada a importância. Ó, chama-se mitigar riscos. Então, o que é mitigar? Mitigar o risco é a tarefa, a atividade de você, identificá-los, 2, mapear sua quantidade, ou seja, quantificar o risco, que é o impacto, depois, qualidade do impacto, quantificar, que é a probabilidade, e o mais importante de todos, que é o número 4. Qual, Gustavo? O item 4, o mais importante de todos? Resposta aos riscos. Das respostas. Para cada risco desse, eu tenho que ter pelo menos 2 respostas. Eu até comentei com vocês, se o risco for vermelhinho, tem que ter pelo menos 4 respostas. Então, a gente tem um risco lá de probabilidade alta. Qual é a probabilidade? Inundação, o risco é inundar o CPD. Qual é a probabilidade? É certa. A gente sabe que todo período de chuvas, por conta do problema de escoamento de água na região, a gente vai ter problema de inundação. A probabilidade é certa. Qual é o impacto? O impacto é alto, porque se não dá um CPD, a gente corre risco de perder dados, perder máquina. A probabilidade é alta, o risco é alto, então eu vou dar pelo menos 4 respostas. Então, a primeira resposta, quando for na data tal, a gente vai fazer a migração dos dados para tal lugar. Resposta 2, temos que ter esses dados espelhados geograficamente em pelo menos 3 locais diferentes no país. Resposta 3, nós precisamos ter um seguro atualizado, vigente, com cobertura associadas a catástrofes associadas ao clima. Resposta 4, nós precisamos ter um sistema de escoamento testado e validado antes do início das chuvas. Resposta 5. Então, ele vai começar a catalogar todas as respostas. Respostas preventivas, começa pelas respostas preventivas e finaliza pelas respostas reativas, ou seja, depois que o problema estourar, se acontecer dele estourar, eu preciso ter respostas também para isso. Então, por exemplo, CPD inundou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acionar o espelhamento que está na região tal. O CPD inundou. Então eu vou acionar o seguro para verificar a questão X, Y, Z. Então, nós temos que ter respostas preventivas e reativas, aquelas que vão ser tomadas depois que a catástrofe ocorrer. Risco, entenda por risco, não só coisas negativas, tá, gente? Por exemplo, quando você compra um título de capitalização, você está apostando em um risco. Qual é o risco? O risco de você ser sorteado. Então, o risco é o evento. O problema é que nós associamos na nossa cultura a ideia de coisa negativa. É igual o pessimismo, né? Pessimista é uma pessoa negativa. A gente viu que nem sempre. O risco é um evento. Ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. E a gente tem que ter respostas aos riscos, tanto sendo eles positivos, quanto sendo eles negativos. Nesse momento, eu falei para vocês que nós temos que ter sistemas que controlam os riscos. É praticamente impossível você controlar isso na mão ou numa planilha do Excel, tá? Se está numa planilha do Excel, não é informatizado, tudo bem? Eu já ouvi gente falando esse absurdo.
Ah, não, aqui está tranquilo, está informatizado, está tudo em planilha do Excel. Se está em planilha de Excel, se está em arquivos de bloco de notas, se está em arquivos do Word, não está informatizado, está antiga ainda. Tá? Talvez, se essa aula tivesse sendo ministrada há 20 anos, estar numa planilha de Excel talvez fosse encarado como o processo estar informatizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, de 20 anos para cá, informatizado eu tenho que ter um sistema que eu coloque lá o número da sala e ele aponte todos os riscos associados, as pessoas que estão associadas, qual é o plano de contingência, o que pode ocorrer de risco e quais as respostas catalogadas. E eu consigo apertar um botão e ele já dispara um e-mail falando, olha, o risco tal ocorreu, ele ocorreu. Então, você está catalogado com resposta X, você precisa agora fazer tal coisa, você precisa acionar o corpo de bombeiros, você precisa acionar o seguro, você precisa fazer tal coisa. Então, temos que ter sistemas para controle de riscos. Há vários sistemas no mercado, tá? No Serpro, nós tivemos que desenvolver um sistema específico, desenvolvido por nós mesmos, um sistema de gerenciamento e controle de riscos. E aí, uma das coisas que esses sistemas fazem é gerar um mapa de riscos. E aí já sai com atividades e tarefas para cada pessoa. E aí ele finaliza aqui o documento, dando exemplos, né, de classificação de impacto, de probabilidade, de riscos, e aí monta a matriz de riscos, que foi aquela que eu sugeri que vocês façam colorido, e ele vai usar esse arquivo aqui, apresentando a matriz RACE. Só por curiosidade, quem lembra o que é matriz RACE? O que significa esse termo, matriz RACE? São as É a matriz responsabilidades. Exatamente. Ó. O Gustavo e o Alexandre comentaram aí. São as matrizes de responsabilidade. Nessa matriz RACE tem o nome da pessoa, a área dela, qual é a atividade dela e as responsabilidades dela e os dados para poder acessá-la. Tem o nome, tem o telefone. Então, essa é a matriz RACE que a gente tem que gerar. Para a aula de hoje, o capítulo 2, ele é bem simples, bem rápido. A gente consegue matá-lo agora em meia hora. Olha só como ele é simples. O funcionamento e os controles internos e as autorias dos sistemas. Então, qual é o propósito do capítulo 2? É a gente entender o dia a dia. Quais são as atividades do auditor de sistema? O que ele precisa fazer? Quais são os controles internos que um auditor de sistemas tem que adotar? Qual é o passo a passo? Existe uma sequência? Existe um passo a passo dessas ações? Se existe, quais são? E aí a gente finaliza falando das ferramentas para poder o auditor fazer isso, tá? Então, ele começa aqui com as 3 etapas. Não sei se vocês lembram dessas 3 etapas aqui, que é o planejamento, a execução, e aí no final ele gera os relatórios. A gente falou disso no primeiro dia de aula. Primeiro eu vou planejar a auditoria, depois eu começo e depois eu vou fazer o controle dela. Uma das coisas que a gente faz no controle é a geração de relatórios para a gente saber se isso está sendo corretamente realizado. Nesse momento aqui, nós temos uma atividade bem interessante, que é chamado de ciclo de Deming. Quem já ouviu falar no ciclo de Deming? O ciclo de Deming, também conhecido como PDCA, o ciclo de Deming ele traz as etapas que a gente vai fazer para poder controlar a questão
do planejamento. Então, ele é conhecido como o ciclo de Deming. Deming foi o cara que desenvolveu essa técnica, que é também conhecida como técnica PDCA. É um círculo assim, ó, vocês já devem ter ouvido falar disso, onde a gente divide o P, o D, o C e o A. Vocês já ouviram falar nessa técnica PDCA? Quem lembra o que foi falar e que lembra o que significa o P, o D, o C e o A? O P é de planejamento. Plan. O P é de planejamento. Então, ó, primeiro você planeja. Plan. O D é de execução. Do, fazer. O C, vou até trocar aqui na ordem, vou botar na ordem. O C é de verificação, ó, verificar. E o A é de agir. Olha que legal, ó. Então eu faço planejamento, primeira coisa que eu faço, planejamento. O que eu faço no planejamento? Eu vou listar aqui, ó. Primeiro vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso e depois nós vamos fazer isso. Planejamento, tá? A gente monta um mapa do que será executado. As datas, o que será realizado, todas essas atividades estão aqui no planejamento. Depois que eu fiz o planejamento, vem a execução. Eu vou executar. Na execução, a gente vai literalmente fazer tudo o que foi planejado. A gente faz a execução. No mesmo momento que eu faço o planejamento, eu já monto como que eu vou checar aquilo. Ó. Isso aqui é feito ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer assim, para verificar se o que eu planejei está correto, então eu vou contabilizar, vou fazer uma pesquisa de usuário para verificar. Depois, eu vou coletar os dados nos sistemas. Depois, eu vou analisar isso daqui. E se o resultado for maior ou igual a 5, então ele vai estar ok. Se não, se o resultado for menor que 5, ele vai falhar. Então, isso é a verificação, ó, a checagem. Eu já vou montar a checagem no momento do planejamento. E, se porventura eu encontrar um valor abaixo do esperado, aí eu vou retroalimentar o sistema. Eu vou retroalimentar, ou seja, eu vou modificar o planejamento. Retroalimentar. Eu vou rever o planejamento, porque tem alguma coisa errada, rever o plano. Porque tem alguma coisa errada no planejamento. Se eu cheguei aqui, ó, na hora de checar e verifiquei que algo estava errado, eu não alcancei o valor mínimo aqui esperado, sinal que o que fora planejado aqui tem alguma coisa errada aqui, ó. Isso aqui estava errado. Porque eu planejei desse jeito. Se eu planejei errado, bem aqui executou algo errado. E aí o valor que eu alcancei aqui foi abaixo do esperado. Então o que eu vou fazer? Eu revejo o planejamento, ajusto, faço os ajustes, e aí eu novamente sigo o fluxo. Ele é um fluxo contínuo, tá? Ele fica girando essa roda aqui o tempo todo, ó. Ele fica girando essa roda o tempo todo. Aí eu planejo, de novo, aí eu executo, aí eu verifico se está ok. Uma das verificações ficou abaixo
Ó, ficou abaixo. Então, o que que eu... Sinal que eu planejei errado, ajusto o planejamento, aí executo de novo. Eu vou ficar nesse círculo aqui, ó, que é chamado ciclo de Deming, PDCA, até o momento em que todas as checagens aqui, ó, estiverem ok. Passou ok em todas, não termina. Eu simplesmente sinal que o planejamento que eu fiz está correto. Então, eu continuo no ciclo. Continuo no ciclo. Eu só vou fazer uma parada no action se porventura alguma coisa que foi checada aqui não está nos padrões. O auditor de sistemas faz isso o tempo todo. O que o auditor de sistemas faz? Ele opera aqui, ó, nessas duas caixinhas. Eu vou até pintá-las aqui, ó, que é o momento no qual os auditores, eu e vocês, vamos operar, ó. A gente opera aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente verifica se o planejamento está coerente e a gente faz a verificação. Não é papel nosso executar. Não é papel nosso corrigir. Olha que legal a área de auditoria. A parte mais chata está aqui, ó, na execução e na correção. A parte mais legal, no meu ponto de vista, é justamente você fazer o planejamento e você fazer a avaliação. Eu vou dar um exemplo de uma situação do cotidiano de vocês, tá? Para vocês encaixarem bem isso. Imagine que o problema aqui seja estudar para a prova do professor Wilson. Estudar para a disciplina do professor Wilson. Eu vou fazer um planejamento, tá? Então, eu vou, durante 3 dias na semana, aí você escreve aqui, ó, na terça-feira, na quinta-feira e no sábado, eu vou separar meia hora para rever o material do professor Wilson. 2, eu vou pedir para o professor Wilson um exercício para eu fazer em casa. 3, eu vou fazer esse exercício sem consulta e vou verificar se está ok. Aí, lembra que eu disse para vocês que nesse momento você faz checagem? Então, ó, 3, eu vou fazer um exercício. Como é que eu vou validar se eu estou ok? Eu vou botar aqui, ó. Se a nota do exercício for maior ou igual a 7, então eu estou ok. Se for de 5 a 7, então eu vou chegar aqui e vou rever o tempo. Se for abaixo de 5, então eu vou ter que rever não só o tempo, mas também a quantidade de dias na semana e a quantidade de horas nesses dias. Aí eu vou, ó, e faço os ajustes. Então, aí eu começo. Fiz o planejamento. Aí eu começo a estudar. Passo uma semana fazendo aquilo. Depois, agora chegou no momento da checagem. Vou pegar o item 3 aqui, ó. Eu pedi o exercício para o professor Wilson. Pedi o exercício para ele, ele me mandou, eu fiz o exercício. Tirei nota 3. Não, então eu não passei na checagem. Então, o que eu faço? Eu vou ter que retroalimentar o sistema. Eu vou ter que rever o planejamento. Tem alguma coisa errada. Aí eu vou lá no planejamento. Então eu vou ajustar o item 1, que é a quantidade de dias que eu estou revisando a matéria. Eu vou aumentar um dia a mais. Eu vou revisar o item 4. Em vez de meia hora, eu vou trabalhar 40 minutos por encontro na revisão do material do professor Wilson. Vou mudar esse planejamento. Vamos ver se vai ficar ok. Aí, vou e executo. Faço os treinamentos, faço terça-feira, na quinta-feira e no sábado e no domingo. Agora, em vez de meia hora, 40 minutos, aí agora eu vou checar. Peguei o novo exercício do professor Wilson. O professor Wilson passou um novo exercício lá. Eu realizei, fiquei com 9. Beleza. Ó, 9. De 0 a 5, eu tinha que rever todos os itens. De 5 a 7, eu tinha que rever 3 itens.
E acima de 9, eu estou no padrão, ok. Então, eu não preciso retroalimentar e vou seguir a roda e vou continuar assim. Por quê? Porque com o planejamento que eu fiz, eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo. Isso é o ciclo de Deming, também conhecido como PDCA, Plan, Do, Check e Action. Então, esse ciclo de Deming, ele é utilizado não só na área de auditoria de sistemas, tá, gente? Mas em qualquer área que trabalhe com projetos, qualquer área que trabalhe com controle de qualidade, tudo. Vocês vão ver muito no ciclo de Deming, PDCA. Se vocês abrirem aqui, por exemplo, ó, pega aqui um site qualquer, põe assim, ó, ciclo de Deming. Ciclo de Deming. Você vai cair aqui, ó, justamente no PDCA. Se você pegar as imagens, ele traz isso daí, ó, de Plan, Do, Check, Action. E se você vem aqui, ó, por exemplo, na Wikipedia, ele traz bastante detalhes interessantes de como fazer o mapeamento, o que é, como que executar, como que checar, como que retroalimentar. Então, o ciclo de Deming foi uma técnica desenvolvida há alguns anos que serve para a gente utilizar em várias áreas da nossa vida. E não poderia deixar de ser na área de auditoria de sistemas. Então, a gente tem aqui na página 37, a gente tem justamente ele não fala propriamente dito do ciclo de Deming, por isso que os materiais se complementam, né? O material didático, a aula complementa o material didático e o material didático complementa a aula. Nem tudo que está no material didático eu falo na aula e nem tudo que eu falo na aula está no material didático. Por isso, é bom manter os dois. Então, ó, a gente faz... Esse é o processo de auditoria. O processo de auditoria, a principal premissa é fazer a avaliação. É aquele lá do PDCA. No cheque, é o momento em que a gente vai avaliar. Mas aí, para eu fazer a avaliação, eu primeiro tenho que checar as operações, checar os sistemas, checar os processos. Isso daqui, ó, é o do. Já tenho que fazer a execução mesmo. Eu tenho que ver os objetivos, as regras. Isso aqui é o plano, ó, planejamento. No planejamento, eu vou ver os objetivos, quais são as regras. Deixa eu levantar aqui as normas. Traga para mim todas as normas de atendimento da empresa. Vamos ver se a gente está fazendo correto. Aí eu vou e executo. Vejo as operações, vejo os sistemas, vejo os processos, vejo as responsabilidades. Isso tudo é auditoria. E aí eu checo, vejo se está ok. Então, observem que é o PDCA, mas de uma outra perspectiva. E aí, na página 38, ele apresenta aqui as duas características, ó, a auditoria de campo e o âmbito da auditoria de campo. Na auditoria de campo, a preocupação é o que será executado, qual é o período, o que a gente vai fazer, quando é que eu vou auditar essa área, é a natureza da auditoria, quando que vai ser feita, e o âmbito da auditoria é a profundidade. Então, a auditoria de campo, quando que eu vou fazer, quais as áreas que vão participar, o que eu vou analisar. E no âmbito da auditoria, é o nível de profundidade que nós vamos entrar. Então, ele está apresentando isso daqui. De novo, ó, uma das coisas que vocês mais vão fazer na área de auditoria de sistemas é avaliar os riscos. Por isso que eu acho bem legal. Uma pessoa que começa a gostar de analisar os riscos, não sei se vocês sabem, existe uma área, um analista de riscos. É uma área bem interessante. Você entra aqui num site de recolocação qualquer da internet,
E você tem, por exemplo, pesquisa vaga, por exemplo, ó, eu entrei num site de recolocação qualquer, tá? Existem vários. Existe InfoJobs, existe vagas.com. Eu vou botar aqui, ó, analista de risco. Só para a gente ver aqui a analista de risco. Existe bastante oferta para essa área. Então, ó, analista de riscos, tá vendo? Ó, de 3 a 4 mil reais, de 1.000 a 2.000, ali deve ser para estágio, ó, de 5 a 6 mil, analista de riscos pleno, ó, de 4 a 5 mil, tem bastante vagas. Inclusive, temos até literatura própria para isso. Eu tenho aqui um livro especificamente sobre análise de riscos. Vou até mostrar para vocês, quem tiver interesse. Ele fala justamente sobre esse processo de análise de riscos. Ó, esse livro interessante, quem tiver interesse, ó, Fundamentos da Gestão de Risco. Ele apresenta como é que você faz o controle do gerenciamento dos riscos. Ele é da série Serasa, então vale muito a pena. Ó, Michel Curti, Dan Galay e o Robert Mark. É uma tradução, Fundamentos da Gestão de Risco. Esse livro é bastante interessante, porque ele apresenta as técnicas de como mapear, como gerenciar. Foi daqui que eu tirei, por exemplo, essas regras que eu passei para vocês a respeito de como fazer a identificação dos riscos, como fazer o mapeamento dos riscos, como fazer a qualificação dos riscos, como fazer a quantificação e como dar as respostas. Então, observe que a gente tem bastante vaga aqui no mercado, ó, a respeito disso. Vou pegar uma vaga dessa qualquer, que tem um seu médio aqui, ó, analista de riscos. Vamos ver o que ele tem que fazer, ó. Analisar os riscos de controles mapeados junto às demais áreas da empresa, que é aquilo que a gente comentou. Isso aqui é a análise de riscos ao redor do computador, né? Contribuindo com propostas e planos, olha que legal. Aqui, contribuindo com as propostas e planos de respostas, é justamente você fazendo aqueles relatórios que eles chamam de relatório de recomendação, é o RR. Um relatório de recomendação são as recomendações que você vai fazer para a empresa. Contingência junto às áreas envolvidas. Aqui, ó, plano de contingência, olha que legal. Qual é a outra palavra que a gente dá para plano de contingência? O Gustavo Fernandes com certeza vai lembrar. É o item 4 lá do mapeamento dos riscos. Lembra, Gustavo? Quando o plano de contingência, o que é? É o item 4 lá. São as respostas aos riscos. Aí, mitigar seus impactos. Quem lembra dessa palavrinha aqui? Quem já viu essa palavrinha em algum lugar? Mitigar. Vocês já viram essa palavrinha em algum lugar? Mitigar. Está até aí no nosso chat. Ó. Se você olhar o nosso chat, ela aparece aí. Eu já ouvi falar em algum lugar, mas não lembro o que é. É tipo diminuir, não é? Tipo, se tem uma coisa assim, a gente vai mitigando, aí vai diminuindo aquilo, não é? Não. Olha aí Não? no chat. Olha no nosso chat. Eu até Deixa eu botei, ó, embaixo de brainstorm, mitigar os riscos. Mitigar é o processo de 1, identificar, 2, qualificar, 3, quantificar e 4, dar respostas. Então, a gente tem aí essa característica e o que mais? Integrando as ações realizadas da superintendência, tá vendo? Ó? E não são salários ruins, tá vendo? Ó?
tem bastante coisa interessante aqui. E tem bastante vaga, ó. Vai até a janela 13 ali, ó. Então, ó, na lista de riscos, tem bastante vaga. É uma área bem interessante. E aí, nesse sentido, a gente tem aí essa parte. Continuando aqui, ele traz algumas regras de como o analista de riscos vai fazer isso, e aí ele vem lá na página 40 com os controles internos. O que é feito aqui, né? O portal, a definição, supervisão, segregação, classificação, que são os controles internos realizados pelo analista de riscos. Então, vou pedir para vocês darem uma lida bem profunda nisso daqui, só para a gente ver mesmo, porque aqui agora é muito teórico. Se eu não vou ficar lendo, fica aquele tipo de aula chata, né? Parecendo que o professor está lendo slides, mas aí as 4 fases da auditoria, a gente já tinha visto: o planejamento, a execução e o feedback, que é a entrega de relatórios, e aí o follow-up é justamente agora a gente chegar e entregar o resumo para o corpo diretivo, né? De como está a situação ali dentro daquela empresa. Associado aos sistemas que você fez a análise de riscos, a auditoria daqueles sistemas. E aí tem um ranking que aí você define junto com o seu cliente, junto com a empresa. Então, se eu tenho um número de riscos, uma pontuação de até 200, é risco baixo, de 200 a 300 médio. Isso aqui varia, isso aqui você monta, tá, gente? Junto com o seu cliente. Você quem vai definir isso aqui de acordo com o negócio dele, de acordo com o nicho mercadológico, de acordo com o produto que ele desenvolve. Então, por exemplo, esses valores eles vão ser diferentes de acordo com a área. Por exemplo, eu estou fazendo auditorias na Estácio. Esses valores de riscos eles vão ser completamente diferentes, por exemplo, se eu estiver fazendo análise de risco, auditoria na Petrobras, numa distribuidora que mexe com gás. Então, o score de risco vai ser diferente. Pode perguntar, Alexandre. Alexandre Samuel. Professor, em relação à palavra mitigar que o senhor estava falando, é porque eu me lembro que na aula de segurança da informação, igual o Aleph falou, mitigar estava relacionado a diminuir o risco. Diminuir, né? Isso. Então ainda pode ter as duas definições, ou como é que é? Isso, é porque, olha só, as definições, elas variam de acordo com a área, tá, gente? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e perguntar assim, ó, o que é vetor? Boa pergunta. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, quem pode me dizer o que é vetor? O que vocês me responderiam? O que é vetor? Quem pode me dizer o que é vetor? Bora, essa é fácil, gente. O que é vetor? Essa é uma questão fácil. Alô, tem alguém aí na sala? O que é vetor? Gente, não é possível. Ninguém nunca ouviu falar nessa palavra? O que é vetor? Ouvi falar já, mas esqueci. É algo que segue um sentido, assim, uma reta, algo assim. Então, olha só que interessante. Se alguém me pergunta o que é vetor, a primeira coisa que eu vou perguntar depende de que área. Então, se a gente está falando de vetor na biologia, então, um vetor na biologia é um agente transmissor de uma patogenia. Por exemplo, o transmissor da dengue é um agente chamado Aedes aegypti, ou seja, o vetor da dengue
é o Aedes aegypti. Agora, se for matemática, um vetor é uma equação no plano cartesiano que aponta uma direção e um sentido. Isso é vetor na matemática. Se for na programação de computadores, vetor muda completamente. Na programação de computadores, vetor é uma estrutura de dados homogênea que tem uma quantidade de posições, onde a posição inicial é 0 e a posição final é n. E eu armazeno um tipo de dado. Está vendo que vetor na biologia é uma coisa, vetor na matemática é outra, vetor na computação é outra, vetor na música é outra coisa, vetor na biologia. Então, cada área tem uma definição. Mitigar, aqui na análise de auditoria de sistemas, mitigar é identificar, qualificar, quantificar e dar respostas. Mitigar lá em segurança da informação é diminuir a probabilidade, a possibilidade de um incidente de segurança. Então, em segurança da informação, mitigar é uma coisa. Em auditoria de sistemas, mitigar é outra. Em engenharia de software, mitigar é outra. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês dispam-se dessa coisa de ficar aprendendo um termo numa coisa. Eu aprendi que vetor é um agente transmissor de uma patogenia, mas isso é só na biologia. Vetor na matemática é completamente diferente. Vetor na biologia é completamente diferente de vetor física. Então, toda vez que alguém falar para vocês de um termo, primeira coisa, qual é o contexto? Porque mitigar em gestão de projetos é uma coisa, mitigar em auditoria de sistemas é outra, e mitigar em segurança da informação é completamente diferente. É igual stakeholder. Stakeholder na gestão de projetos são todos os envolvidos. Na engenharia de software, stakeholder é só o patrocinador, o cara que fornece os requisitos. Eu, como analista de sistemas, e você, como analista de testes, e ele, como DBA, na engenharia de software, nós não somos stakeholders. Se eu estiver tratando de projetos, aí todo mundo envolvido é stakeholder, de acordo com o PMBOK. Então, cuidado. As definições, elas mudam conforme o campo de atuação. Tudo bem? Prometam que não vão mais esquecer isso. Esclarecido, Alexandre? Esclarecido? Sim, obrigado. Então, sempre um termo tem que ser considerado. Agora, claro, alguns termos são a mesma coisa em todas as áreas, né? Existe isso também, mas alguns termos eles mudam ligeiramente ao caso de mitigar. Mitigar aqui é um pouco diferente lá de gestão de projetos, que é um pouco diferente lá da área de segurança da informação. Então, amigos, o que eu vou pedir para vocês fazerem para a semana que vem? Nós fomos até a página 40, eu vou pedir para vocês continuarem a leitura até é pouca coisinha, ó, só até a página 53.